a nossa proposta é muito assim, contexto e baseado em risco. Tá, mas eu preciso educar com base em qual informação? Eu sei quem é o meu público que está mais vulnerável. O futebol, quem? Eu tenho 11, 12 categorias aqui, mais os profissionais. Então quem está mais vulnerável? Eu preciso entender isso. Então o que que a gente criou? A gente criou uma rede de inteligência. Olá, sejam bem-vindos a mais essa edição do Executive Talk, esse espaço onde temos para ouvir os executivos e líderes que estão à frente de operações em diferentes áreas e indústrias e departamentos. E hoje nós temos a honra de ter aqui conosco o Fernando Bonfardini, que é o atua, né, como Compliance Officer e TPO do Clube Atlético Mineiro, onde estruturou também o programa de integridade do clube, desde o lançamento, atuou também com governança de transição, né, para o modelo de SAF. E, Fernando, é um prazer ter você com a gente e agradeço, né, agradecemos aí pelo seu tempo, para contribuir um pouquinho, e vai ser um prazer ouvir de você. Se apresenta para a gente um pouquinho, fala sobre a sua carreira. Prazer é todo meu, Emerson. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Eu brinco que eu começo a minha carreira jogando bola, né? Como eu vim no futebol, mas não deu para continuar, né? Parei muito novo. Faltou só questões físicas e técnicas. Tirando isso, daria certo. O tático até que eu ia bem, mas o físico e técnico foi o problema. Mas eu sou formado, né, em direito, sou advogado de formação. Logo no final da minha carreira, da minha faculdade ali, minha graduação em direito, eu comecei a pesquisar temas de integridade, anticorrupção, compliance, e decidi por seguir esse caminho paralelamente ali, início de advocacia, também, advoguei criminal, administrativo, e aí calhou da primeira pós-graduação em compliance do Brasil ser no Espírito Santo, onde eu fui criado. Eu sou natural de Niterói, mas fui criado no Espírito Santo. Eu faço essa primeira pós e aí já vem um clique, né, compliance no futebol, já é minha tese de dissertação. Atuei em outros setores, atuei também na serviço público como controlador no município de Vitória, mas comecei a fazer alguns trabalhos de consultoria, alguns trabalhos também de treinamento, conscientização de integridade no esporte, até que em 22 o Atlético me convida para atuar, diretamente com o tema, para estruturar o programa ético e desde então estou aqui 4 anos nessa bela missão, um desafio gigante, né, mas é muito gratificante viver, assim, viver o esporte que eu amo, e o trabalho que eu amo, né, conseguiu unir 2 paixões. Maravilha, excelente. Bom, me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos eu tenho a visão de que compliance no futebol é um território pouco explorado no Brasil. E você, né, você é uma das pessoas que está à frente, né, liderando, talvez inaugurando essa disciplina. O que você poderia compartilhar com a gente em relação a pioneirismo, inovação, enfim, aquilo que tem sido de diferentes ou mais inusitadas atuação nesse sentido? Eu acho que no esporte a grande inovação é você falar que, assim, olha, tem regra, né, não tem regra só dentro de campo, tem regra fora, precisamos de processo, precisamos estruturar uma governança, era a grande inovação quando eu comecei a falar do tema. Lá 2016, 2017, eu lembro que um dirigente virou para mim e falou assim: "Ô Fernando, então o que você está me propondo é rezar o Pai Nosso no inferno, porque aqui não tem isso não, eh, não existe, você não vai conseguir fazer isso não". Eu falei: "Cara, é uma questão de continuidade do negócio". E assim, não andou na velocidade que a gente pretende, mas, tá andando. E aí quando você começa a ser parceiro do negócio, eu acho que isso é uma característica que a gente precisa para qualquer executivo jurídico, compliance, a gente tem que ser um braço de parceria do negócio. Seja para destravar um negócio, ou seja para proteger a continuidade dele, a perenidade dele. Então aqui, o setor é bem enxuto, os desafios são enormes, a gente precisa sempre ser bem criativo.
Então qualquer ferramenta de tecnologia, eu falo muito assim, a gente primeiro precisa dominar a tecnologia para falar de IA, né, a galera muita gente tá indo pulando para a parte da IA e esquecendo que tem todo um bojo de tecnologia que é importante dominar, data analytics, eh, programação, linguagem, bases, a gente precisa ter isso definido. Então todas essas questões, a gente utiliza aqui para o nosso escopo. Então a gente tem alguns processos que são automatizados, que startam a partir de alguns pontos de definição nosso, a gente tem uma auditoria automatizada também, com base em script, então a gente faz uma interpretação daqueles dados, do comportamento daqueles dados, a partir deles a gente define scripts para enxergar outliers ali que podem ser red flags. E aí agora com a chegada da IA, né, ela conseguiu dar uma profundidade de interpretação de dados para a gente, de automatização que antes a gente não teria. Então hoje, assim, você consegue produzir, por exemplo, até no ponto de vista de mudança cultural, engajamento, educação, treinamento, você consegue produzir muito mais rápido do que eu produzia no período da pandemia, por exemplo, a gente tinha que fazer muito manual, hoje eu já consigo muito rápido ter uma peça pronta e ela mesma mandar o e-mail para mim. Isso tem facilitado bastante. Então a gente tem caminhado para essas inovações, questão de enriquecimento de base também, até agora, né, é bem preocupante para a gente a definição aí do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, e sabemos que eles estão entranhados na economia brasileira. Então, você utilizar também desse tipo de tecnologia para enxergar red flags de empresas que possam ter financiamento direto ou indireto desses órgãos também, tem sido uma preocupação aqui nossa. Legal, excelente. E como, assim, a sua área de atuação, ela já é, né, diferente, inovadora por si só. Na sua visão, qual foi o projeto ou a iniciativa mais pioneira, mais inovadora que você teve de atuação nesses últimos meses? A última que a gente conseguiu estabelecer aqui assim, não é o problema não é uma inovação, mas a solução foi inovadora, né. Com o advento das casas de apostas, são as maiores patrocinadoras do esporte, a gente não consegue simplesmente ignorar. Então são importantes, inclusive nós, né, a H2Bet é a nossa patrocinadora principal aqui, tem uma relevância muito grande, no nosso dia a dia. Mas a gente sabe dos riscos, e são riscos que se submetem a ambas as empresas. Eu falo muito que o patrocínio é um casamento, né, qualquer coisa que acontecer aqui na imagem do Atlético, aí uma nota ruim, alguma coisa na imprensa, vai estar lá sempre o patrocinador preso na camisa. Vai atingir ele. E da mesma forma, a H2Bet, se ela tiver algum problema, vai atingir a gente. Então a gente entendeu que a manipulação de resultados precisa dos 2, né, você precisa de um clube de futebol e uma casa de aposta. Um clube de futebol ou qualquer outro esporte, no nosso caso é futebol, e uma casa de aposta para ocorrer. O que que a gente pode fazer? Tinha muita gente falando: "Ah, a gente precisa educar, educar, educar". Tanto eu como o compliance officer da H2Bet, o Rafael Rebelo, a gente é muito a nossa proposta é muito assim, contexto e baseado em risco. Tá, mas eu preciso educar com base em qual informação? Eu sei quem é o meu público que está mais vulnerável. "Ah, o futebol, quem? Eu tenho 11, 12 categorias aqui, mais os profissionais. Então quem está mais vulnerável? Eu preciso entender isso". Então o que que a gente criou? A gente criou uma rede de inteligência, que a gente pode chamar assim. O nosso projeto é todo, a gente tem toda a base dos nossos colaboradores. Obviamente a gente fez todo um trabalho de para cumprimento da LGPD, a gente rodou relatório de impacto, relatório de legítimo interesse, a gente criou as políticas do aviso de privacidade, comunicou o pessoal. Eu reforço em treinamento, esses monitoramentos nossos, as finalidades que elas são, para a gente começar a entender ali quem está apostando. A gente primeiramente tinha dentro da tecnologia da H2Bet, né, dos sistemas da H2Bet, se tinha gente nossa apostando, se tinham pessoas interligadas a nós, definido por público. Então a preocupação que eu tenho, por exemplo, com um time meu meramente administrativo, que tem zero interação com o futebol, é vício em aposta. A minha preocupação é essa, jogo responsável, preciso proteger meu público
desse problema que é tão grave quanto o alcoolismo, dependência química e afins. Para o pessoal do futebol, eu tenho preocupação com isso, mas eu tenho preocupação com manipulação de resultado. Se a pessoa viciar em aposta, ela também fica mais vulnerável a cometer a manipulação. E a gente começou a fazer esse entendimento dos públicos. Tem jogador meu, por exemplo, com conta, tem pessoas ligadas a ele, e a gente subiu também o IP das nossas redes para entender se as pessoas estão apostando com o nome de outras. Vamos supor que eu não esteja apostando, mas a minha esposa fez uma aposta, e essa aposta foi feita dentro do IP do centro de treinamento do Atlético. Minha esposa não está no centro de treinamento do Atlético, quem está no centro de treinamento do Atlético ou na Arena MRV sou eu. Logo, eu estou fazendo uma aposta em nome da minha esposa, a gente consegue saber isso também. Então a gente estabeleceu essa primeira frente de conhecimento, e o avanço que fizemos foi com a contratação de uma empresa especializada em inteligência, para a gente ter avisos, alertas próprios de manipulação de resultados. Então a gente consegue saber se houve algum alerta de manipulação de resultado em alguma partida nossa, de qualquer campeonato, com qualquer clube. E a gente cruza essa informação de comportamento para saber se é possível que essa manipulação tenha envolvimento interno. Até hoje, graças a Deus, nenhum problema. A gente também criou uma rede, de proibição. Então tem um público nosso que é proibido de apostar. Comissão técnicas e atletas, eles não podem fazer apostas esportivas. Eles podem fazer aposta nesses cassinos, tigrinho. O problema é que a maioria das casas de apostas esportivas oferecem também esse serviço. Então esse sistema nosso, ele gera alertas. No caso, um atleta fez esse cadastro, vem para mim o atleta, a informação de confirmação que eu posso, CPF dele, e-mail, o e-mail que foi utilizado lá e a casa de aposta. Eu entro em contato com a casa de aposta, solicito a exclusão dele e eu peço a informação de: houve aposta esportiva? Houve algum comportamento de risco? A casa de aposta não vai me falar valor de depósito nem nada do tipo, mas eu peço a eles: tem algum comportamento de risco que eu tenha que me preocupar? Essa pessoa fez uma aposta esportiva, essa pessoa fez apostas seguidas em cassino que podem me indicar um vício. Eh, Além disso, a gente também, jogo a jogo, né, a gente vai jogando com os adversários, a gente ia subindo a base de conhecimento dos adversários para entender o comportamento do negócio. Não adianta somente eu me proteger. É um produto, é uma rede, né, uma indústria. Eventualmente eu posso ficar vulnerável pelo comportamento de outros clubes. Então a gente também criou essa rede para enriquecendo as informações com os outros clubes para a gente ter um entendimento. Eh, e é um problema que me preocupa as 2 frentes, a manipulação de resultado e o vício, né. Nesse período nosso aí de monitoramento, a gente já viu alguns indicativos de vício em aposta por parte de atletas, inclusive da série A. A gente não consegue confirmar, porque a gente não está no dia a dia com a pessoa, mas, eh, é um comportamento que indica um desenvolvimento de dependência. Preocupados com isso, a gente agora está indo para o próximo passo, que é um assessment interno. A gente criou um questionário interno de indicativo de dependência e indicativo de oferta ou algo do tipo de manipulação de resultados, para os nossos colaboradores poderem responder e a gente ter essa geração de informação, porque é isso tudo que alimenta como a gente direciona os treinamentos para as pessoas. Então o público, eu não vou já mais tratar diferente, o administrativo do futebol, não. A minha categoria, baseado no risco da minha categoria, vai receber um treinamento diferente da outra. Eu só estou vendo aquele comportamento está indicando para um lado, meu treinamento vai ser focado naquilo. Para o outro, vai ser focado no outro. Então, até o treinamento nosso hoje é baseado em análise de dados e riscos. Super interessante, Fernando. Além de ser algo totalmente novo, né, no futebol e na área como todas as bets são novas também, né, as apostas, vocês de fato estão muito à frente nesse sentido, até porque a resposta padrão nesse mercado seria muito mais se preocupar e focar na gestão de risco reputacional, como você bem trouxe, né, no começo. Mas o que fez você, enfim, o time, enxergar esse dilema como uma oportunidade de construir algo
que vai muito além de proteger só a reputação, mas também proteger, enfim, manipulação de resultados e até mesmo uma equipe que deve superar aí cerca de 1.000 pessoas. Assim, o grande objetivo nosso aqui enquanto programa de integridade é proteger a instituição e proteger as pessoas. O nosso grande objetivo é isso, proteger essas 2 frentes. E eu falo muito que tudo se resume a pessoas, né. Um CNPJ nada mais é do que uma junção de diversos CPFs em prol do mesmo objetivo. Então não tem como fazer uma coisa sem fazer a outra. E aí, acabou assim, foi um alinhamento dos astros, né. Porque, o trabalho começa, na verdade, na due diligence que a gente fez das casas de aposta que ofereceram pra gente, o patrocínio. Então, foram mais de uma dezena de casas de apostas e eu fiz um dossiê de todas elas. E ainda bem que a melhor avaliada na due diligence também foi muito bem avaliada comercialmente, e e a gente logo nos primeiros dias de janeiro começa a conversar. Eu abro isso pra ele: "Olha, eu olhei vocês, gostei da estrutura, gostei do background, vocês foram muito bem avaliados na minha due diligence. Ah, vamos fazer alguma coisa juntos então, que a gente tem alguma coisa a gente tem um risco similar e uma inquietude", porque o mercado falava muito: "Ah, a gente precisa educar, 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 educar", porque os clubes e as casas de apostas são vítimas. O que mais poderemos fazer se não educar as pessoas para não fazerem isso? Mas existem diversos estudos que mostram que tem uma limitação. Infelizmente, existe uma limitação da educação. Tem pessoas que elas vão aprender aquilo ali, vão saber que é errado e elas não vão fazer. O restante, elas vivem em 2 grupos. O grupo que não vai fazer se tiver um receio de ser descoberto, e o outro grupo que vai fazer de qualquer forma, que é um grupo minoritário, mas é um grupo que tá ali disposto a errar, tá ali para errar. Com esse sistema que a gente foi criando, dentro dessa inquietude nossa de fazer mais, a gente está se preparando para as 2 frentes, para a pessoa que não vai fazer se tiver controle, saber que existe um controle, ela vai ficar com medo, e para descobrir a pessoa que vai fazer de qualquer forma. Então, assim, as aulas e treinamentos que eu dou sobre compliance para os profissionais, para os alunos, estudantes, eu falo muito de algumas características importantes para nossa área, eu acho que isso vale também para o jurídico, é a curiosidade e a inquietude, porque isso te leva a aprender coisas novas, a outros caminhos, e a nossa função, as 2 funções, são funções que recebem você precisa ser meio tudólogo, né. Você se coloca em várias situações de negócio que você precisa desenvolver. E se você fica sempre ali: "Ah, é assim mesmo, tudo bem", você nunca dá o passo à frente. Então acho que muito da questão da inovação vem da inquietude e da curiosidade. Será que precisa ser sempre assim? Será que é só isso mesmo que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada mais para resolver esse problema? O caminho acho que é por aí. Excelente. Bom, a gente sabe que os setores inteiros, né, apostas, cripto, IA, estão crescendo mais rápido do que a regulação deveria enquadrá-los. E o futebol sempre operou na base de confiança pessoal e da política de bastidor. Na sua visão, como você vê a chegada da SAFs, né, a Sociedade Anônima do Futebol, e do capital institucional, o que eles estão cobrando de governança que o modelo antigo nunca precisou se preocupar ou entregar? Acho que vem cobrando um pouquinho mais de formalidade, de processos e de postura. Eu ainda acho que está mais devagar do que deveria, e isso vem de uma crítica minha no setor, que deveria ter reformado as associações também, antes de pensar nesse salto. Eu falo com o pessoal, se as associações têm todos esses problemas que de fato, a grande maioria realmente tem, né, a gente tem algumas exceções aí, os 2 clubes mais ricos do Brasil, e mais vencedores dos últimos anos são associações, né, mas a gente tem diversos outros casos de associações com problemas financeiros, políticos, de governança. Como esse ambiente vai conseguir um investidor institucional ou um investidor qualificado?
porque é o investidor qualificado que vai dar o salto de governança para a gente. O Atlético tem muita sorte de ter esse investidor qualificado, time que era torcedor, são donos de grandes empresas do Brasil, inclusive 3 delas acabaram de ser premiadas no selo Proética, né? MRV, Banco Inter e Log são do mesmo grupo econômico nosso, receberam aí talvez o maior prêmio de governança e integridade do Brasil. Então a gente teve sorte. Nos outros casos, a gente vê aí alguns tropeços em alguns clubes, que a gente precisa buscar o interesse desse investidor qualificado. Ele precisa olhar para o mercado e falar: olha, tem valor de destravar aqui. E você olha uma associação que está com diversos problemas, será que ele vai enxergar esse valor? A gente não consegue se organizar numa liga ainda, tem todos esses problemas. Então, por isso que eu acho que a gente ainda precisa criar um ambiente de governança interessante para chegar a esses qualificados e aumentar mais o nível. O retrato, se a gente for olhar para trás, tem melhorado em alguns aspectos, mas muito das promessas do que a gente esperava que seriam entregues aí de 21, se eu não me engano, é a lei da SAF para agora, 20 ou 21, não me recordo mais, ainda não chegaram, ou não estão da forma como foi vendido. A gente precisa fazer mais. E aí eu acho que esse discurso meu mostra muito da minha inquietude, né? Eh, Precisamos fazer mais, a gente precisa atrair capital qualificado, e eu acho que as associações precisam se reformar, antes de buscar esse investidor, porque o que você vai atrair talvez não seja aquilo que você esteja procurando para o futuro do seu clube, com a governança que você tem hoje. Maravilha, Fernando. Bom, parabéns mais uma vez, né, por toda a atuação, pelo pioneirismo, né, por estar abrindo frentes que não tem muito como fazer um benchmark, porque ainda não existem ou não são tão consolidadas. E, né, enfim, agradeço você pelo seu tempo aí, por compartilhar um pouquinho com a gente. E eventualmente vai ser um prazer ter você com a gente também em outros formatos, em outros quadros, ouvir um pouquinho mais. Agradeço demais aí pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade, Emerson. Obrigado por ouvir, por abrir para um setor que normalmente não está nesses ambientes, né? Eu venho aí trabalhando para levar o futebol para os outros setores, para que possa ajudar nesse desenvolvimento. Então, agradeço muito a oportunidade. Maravilha, perfeito. Eu te agradeço mais uma vez e parabéns também por ser um dos top 50 executivos de destaque do ano. Super merecido. E, enfim, para você que nos acompanha, né? Seguimos com outros formatos do quadro e espero ter vocês com a gente lá no Corporate Legal Executive Summit, dia 15 de setembro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. Um abraço. Até mais.